Fala, traders, vamos para mais um dia de trades, mais um fechamento de mercado. Sejam todos bem-vindos ao canal. E bora para a leitura de hoje, dia 18 de julho de 2025. O mercado abriu forte na venda. Deu uma boa barra aqui de 800 pontos logo na abertura, quebrando, né, essa estrutura aqui do dia anterior, uma espécie de cunha. Foi afunilando. Aqui formou uma cunha no final do dia. E o mercado acabou derretendo aí logo na abertura. Acredito aí por conta das medidas do governo em relação às afrontas aí ao Donald Trump. E acredito que o mercado não gostou, né? Nitidamente. Infelizmente aí pode acabar afetando dezenas ou centenas de empresas e milhares de empregos no país. E o mercado já vai se antecipando, porque conforme o governo não faz uma negociação com a Casa Branca e com o Donald Trump, o risco de a gente tomar uma tarifa de 50% a partir do dia 1º de agosto, que já faltam quase menos de 2 semanas, né? E aí o mercado já vai se antecipando, né? E o governo vai botando cada vez mais um prego aí no caixão, se preparando aí para esse tarifaço que vai ser feio. E aqui o mercado já abriu forte na venda, baixo numa lateralidade, por isso eu acabei não realizando algumas vendas. Baixo em uma lateralidade, vamos ver a lateralidade aqui, desde aqui do dia 14, ele vem fazendo topos descendentes. Aqui no dia anterior ele chegou a renovar um pouquinho o topo aqui, não o topo do dia anterior, mas renovou o topo aqui, mas acabou ficando dentro do range, ó, dentro dessa lateralidade. Então ele está batendo cabeça aqui, ó, não renovou fundo, e aqui ele afunilou, e hoje ele conseguiu armar um pivô de baixa e rompeu, né, essa lateralidade, que ele já estava aqui há 4, não, desde o dia 14 aqui já, 4 dias, e acabou rompendo esse suporte macro, e logo na abertura deu essa estrutura forte de venda, mas como estava abaixo na lateralidade, ainda fiquei com receio de estar realizando uma venda, mas aqui deu tanto um to-bar reverso aqui ancorado no fundo aqui anterior dessa cunha, se a gente levar em consideração essa cunha de alta. Ele rompeu a cunha em praticamente uma barra, então foi um rompimento extremamente forte e sinalizava que ele iria dar continuidade na venda. E aqui foi uma boa barra até para entrar, mas fiquei com receio dele fazer um pullback, acabei ficando de fora. Tanto aqui, deu uma entrada no rompimento também. O stop técnico ideal é aqui em cima, ficou um pouco caro, né? E essa entrada stop na barra. Aqui seria um halt na 9, após esse rompimento da linha de tendência de alta, e ele saindo, né, de uma média de 200 aqui, saindo da média 9. Então foi um rompimento bem forte e bem aceitável a favor da tendência, uma probabilidade bem forte de continuar a tendência de baixa. E aqui ele segurou um pouco próximo da mínima, fez uma acumulação fraca, aguardou as médias, né? Aguardou aqui a VWAP passar por cima das médias, fez todo um contexto excelente aqui. Aqui quase cliquei aqui, fiquei na dúvida ainda por ele estar abaixo na lateralidade, acabei hesitando. Aqui me deu aquele desgosto assim, puta, agora já foi, agora entrou. E aqui ele acelerou, já teria apago aí meus alvos. Aqui deu um halt perfeito aqui, ó, bem técnico, um padrãozinho aqui de triângulo, né? Uma bandeira ou flâmula. E aqui ele fez um triângulo simétrico, acumulou, fez um topinho duplo e armou um pivôzinho dentro do triângulo
com o halt aqui, ó, fazendo uma ancoragem perfeita aqui na média 20 e na média 9. Acabei hesitando aqui, deu aquele arrependimento, faz parte. Isso aí me gerou um pouco de ansiedade de querer operar a favor da venda e acabei realizando uma venda aqui. Aqui também deu uma boa venda, que foi um pullback pós-rompimento. Aqui a gente teve um rompimento da mínima. A gente quebrou essa estrutura do triângulo, fez o rompimento e é normal ele fazer um pullback pós-rompimento. É comum, até porque ele estava na mínima do macro aqui, né? Ó, da consolidação. Tinha um suporte macro forte. Ele fez uma ancoragem, largou outro, chegou a reverse aqui na 9, poderia entrar aqui também, ou no rompimento da mínima. E aqui a gente poderia trabalhar com alvos tanto desse triângulo, ó, primeiro alvo, segundo alvo não pegou, né? Acabou falhando a média 9, ó, que ele falhou a média 20, ou poderia já estopar nesse topo, né? Caso estivesse na tendência, aqui gera um ponto para te estar zerando a posição. Deixa eu ver aqui. Poderia trabalhar com a amplitude dessa barra. Ó, primeiro alvo de Fibo, foi onde ele segurou. Que foi aqui a primeira correção, né? Então poderia trabalhar com essa estrutura. A gente poderia trabalhar com a projeção, espelhamento dessa cunha. Ó, já estava em alvo de 100%. Não chegou a pegar o terceiro alvo aqui, foi buscar mais para frente. Mas aqui era uma região de alvo de 100%. Ele não poderia estar voltando para cima, porque ele poderia fazer uma correção mais profunda. E outro detalhe é que ele vinha fazendo uma divergência no FR. E aqui formou aquela cunha de baixa. Ó, ele veio afunilando. Uma, duas, três puxadas. Divergência no FR. E o Ronaldo procurando uma venda. E aqui eu realizei uma venda. Aqui, ali minha entrada. Aqui está a leitura. Venda de 30 lotes, estoque do 61.8. Aqui. Tá virando. Fiz a leitura errada. Faz parte. Ele bateu no 61.8. Quando ele estava voltando, eu entrei aqui. Poderia ter aguardado fechar, né, uma barra abaixo da 20. Seria uma melhor confirmação. Porque ele já sinalizava que estava fraco. Não esperei, entrei no toque praticamente, só que atrasado ainda. Ele bateu, segurou na VWAP, não esperei nem a barra fechar, acabei entrando na venda e acabei não visualizando essa cunha. Estava ainda com esse triângulo e acreditando numa falha e continuidade da tendência para buscar um alvo de 100%, ali um alvo mais longo. E aqui ele já estava falhando fundo, né? Então a gente vendi baixo, numa lateralidade macro, uma probabilidade bem baixa de sair no lucro, né? Então errei a leitura totalmente. Quando eu fiz a entrada aqui, visualizei a divergência e a cunha, dá aquele desânimo, dá um pouco de raiva, dá vontade de bater com a cabeça na parede, literalmente, porque aqui nitidamente era uma entrada na compra, uma entrada aí de livro aqui, de uma cunha com uma reversão, divergência no FR, que eu costumo ver aí diariamente, mas infelizmente estava com viés de venda. O que seria um viés de venda? Vi essa pressão vendedora, quebrou, rompeu uma estrutura, aqui um pivôzinho clássico, então fiquei com um viés de venda. Isso é a gente acaba ficando cego para a compra e só vê padrão de venda, e a gente acaba ficando cego para a leitura. Infelizmente acabei errando, faz parte, mas o importante é estopar, respeitar o GR. Já fiz a mudança aqui, eu anotei aqui, 61.8, stop de 250, né? Dentro de uma tendência de baixa. É uma entrada ok, mas não
baixo numa lateralidade macro e com uma divergência no FE e uma estrutura de compra aqui de reversão. Errei, operei contra um padrão técnico de divergência no FR e uma cunha de baixa. Não aguardei uma barra de gatilho. Então foi aqui os erros que eu anotei e faz parte. Acabei clicando errado. É aceitar o prejuízo e não tenho o que fazer. Segunda tem mais mercado. Aqui uma entrada na compra, né? Perfeita aqui, divergência no FR, cunha de baixa, entraria no rompimento aqui do topo anterior ou nessa barra de gatilho que fechou acima do suporte rompido, suporte macro. Então aqui um padrãozinho perfeito para estar entrando na compra. E aí ele veio buscar, poderia utilizar a retração lá do topo do fechamento. Eita. Com a mínima do movimento. Ele foi buscar retração de 61.8 e aqui não passou. Aqui ele bateu no suporte da cunha, suporte rompido, e não subiu mais. Serviu como uma boa resistência esse suporte. O mercado aguardou aqui, foi buscar 200. Aqui já tínhamos a 9, a 20 invertido, mas o mercado respeitou 61.8 e começou a reverter a posição. A gente pode até traçar aqui uma outra cunha. A gente pode traçar pelos fundos, né? Ver como que ele vai trabalhando, se ele vai respeitando essa LTA. Deixa eu tirar aqui essa retração. E ver como que ele vai reagindo. Então aqui ele rompe e arma já um pivôzinho de baixa. Aqui divergência no FR também. Ó. Eita, sumiu. $10-0. Aqui, divergência no FR. Ó, topos descendentes. Topos descendo, né? Topos mais baixos. E aqui topos mais altos. Ó, topos ascendentes. Então aqui já tinha uma divergência já no meio, né, da lateralidade. Então era um padrão para ficar de olho e não querer alongar. Até porque a gente quebrou uma estrutura aqui de alta, né? Ancorado, saindo da 200. Muito importante isso aí. Que ele está saindo da 200 e com uma barra extremamente forte. Vários sinais de que o vendedor estava forte. E aqui ele fez só uma correção para dar uma continuidade. Então ele veio só estopar quem estava com stop acima desses topos, buscou liquidez e deu continuidade para um movimento mais amplo. Aqui já foi armando um triângulo descendente, se preparando para romper e acelerar a tendência. E aqui pelo 2, uma entrada de livro. Ó, ele aguardou, aqui teve ó, uma 20, mas ó, VWAP ainda cruzando as médias, pode ver que ele rompeu e voltou. Aqui a gente já tem a VWAP por cima das médias e ele faz uma ancoragem na média de 50 também. Então aqui foi uma barra perfeita para estar entrando na venda. Um gatilho a favor, né, do movimento e não aqui no toque. Essa entrada aqui deu aquela sensação de ignorância, né? O trader fica se sentindo um animal irracional e faz parte. A gente vai errar, não vai acertar todos. E é isso que vai movimentar o mercado. Uns pensando que é compra e outros pensando que é venda. E aqui pelo 5 também deu uma boa venda. Alguém tem que pagar a conta, né? Aqui ó, T-bar reverse. Ó, fechando abaixo já. Entrada perfeita. E foi embora, veio romper mínimo. E quem conduziu pela 9
fez dinheiro aqui. Ó, levou até aqui pelo menos 1000 pontos. Pelo 2, conduziria pela 20. Aqui. 1100 e 1200 praticamente. Ou trabalharia com alvos, né? Poderia projetar essa correção. Primeiro alvo, topo da correção, com a mínima. Primeiro alvo de Fibo. Foi praticamente onde ele encerrou. Poderia trabalhar com alvo macro, porque ele rompeu com a lateralidade macro. E a gente poderia trabalhar com a consolidação no topo do dia anterior e projetar a mínima, né? E aqui novamente uma confluência dessa projeção com essa outra, ó, praticamente na mesma região. Seria um ponto de confluência, tanto da primeira projeção de Fibo da consolidação macro, como a primeira projeção da correção do dia, que foi uma correção bem ampla, né? Uma correção de 1000 pontos. Uma baita movimentação, muita volatilidade, e gerou boas entradas aí a favor da tendência e até na reversão, né? Hoje gerou uma boa compra aqui, chegou a desenvolver, foi buscar 200, 600 pontos. E aqui, já mais arriscado de fazer, porque tá tarde já na tendência, mas ainda assim, um padrão de cunha, mercado forte ainda na venda, uma cunha de alta, saindo na inversão aqui da 9, ancorado na 50, poderia entrar no rompimento dessa mínima, ou no fechamento da barra, stop na máxima, né? Eu não usaria stop na barra aqui, porque ele poderia fazer um pullback, porque ele rompeu, né? Olha, ele rompeu, ele poderia fazer um pullback acima da barra e acabar estopando e ainda dar continuidade no pivô de baixa. Então aqui uma entrada antecipada, né, de rompimento, porque ele poderia fazer um pivô ainda. E aqui pelo 5 também deu um bom gatilho. Ó, barra reverso, a 9 sempre se mantendo por baixo da 20, não teve inversão. Ó, não foi aqui, ó, uma inversão com o barra reverso. Aqui já fica mais arriscado quando a gente tem a 9, por exemplo, trabalhando por baixo. Ó, pode ver que ele dá uma boa barra forte na venda, mas aqui a gente tem a 9 por baixo da 20, não estão alinhados Pô, fiz a leitura errada. Tem a VWAP por baixo, né? E deixa eu ver outro ponto aqui. Aqui, ó, 9 por cima. E aqui veio uma boa barra de gatilho, mas a VWAP por baixo e a RSI ela estão invertendo ainda, né? O ideal é sempre ter a 9 por baixo. Aqui até está correto. A 9 tem que estar por baixo da 20 para venda, né? Mas aqui tinha a VWAP no caso, né? Ó, pode ver, enquanto a VWAP não rompeu as médias curtas, o preço não andou, né? Não evoluiu. Eu queria fazer um comentário em relação às médias, mas aqui teve só uma inversão aqui, ó. Teve a 9 ficou por cima só uma vez aqui. Aqui ela já estava ok, porque mas assim ela estava invertendo, ela estava trabalhando por cima, depois trabalhou por baixo. O ideal mesmo aqui é aguardar uma segunda entrada, né? Porque aqui ele já recente invertido para cima da 20 e aqui inverteu para baixo de novo. Aqui é uma região que está flat, né? Então o ideal aqui, mesmo que ele fosse para baixo, aguardar uma segunda entrada. É isso aí, pessoal. Isso aí foi a análise de hoje. Ó, segurou. Importância de trabalhar com as linhas de canais. Ó, foi uma região que o preço segurou junto com alvos. Então é um ponto para se observar. Quando o preço começa a falhar e não rompe aquela região, tu já tem uma linha traçada ali, vai protegendo
para não deixar o preço voltar, porque se ele falha o rompimento de um canal ou de uma linha de canal que é por baixo e a linha de tendência que é por cima no caso da venda, né? Ó, a LTB a gente traça por cima, então aqui é a linha de tendência de baixa e aqui é uma linha de canal, né? A parte inferior. Quando a gente tem uma LTA, nesse caso, aqui é a linha de tendência e a de cima é a linha de canal. Por isso a importância de a gente estar trabalhando com linha de canais. Eu gosto muito, né? Tem gente que não utiliza, mas eu gosto muito de trabalhar com elas, porque a gente pode observar um ponto onde o mercado segura e pode acabar revertendo e dar boas reversões, né? Por exemplo, aqui ele segurou. Se ele não dá uma continuidade forte, não acelera, né, o movimento. Isso aqui não é nenhuma indicação, tá? É só uma leitura de contexto. Se ele dá uma acelerada aqui, ele rompe e acelera a tendência. Agora, se ele chega fraco, ele possivelmente tem uma probabilidade de fazer correções dentro, né, desse canal. Aqui. Ó, dentro de um canal. E ainda assim se manter na tendência. Só que seria uma tendência de baixa em canal amplo, né? E aí a gente pode trabalhar tanto na compra quanto na venda numa tendência de baixa. Aqui pelo 60. Mercado acelerando. Ó, fez uma boa ancoragem aqui também na inversão da 9 com a 20. Esse aqui é um ponto para a gente observar já para estar operando sempre a favor, né? Porque o risco aqui, a matemática vai sempre favorecer esse movimento na venda, né? Então a probabilidade melhor é para trabalhar na venda. Dentro de um contexto de movimento das médias. Aquelas barras que eu acabei comentando ali, né? E o diário, uma lapada, né? E aí? Vai reverter? O mercado nem tocou na média. Eita, coisa feia. Consolidação. To-buy reverse. Inversão da 9 com a 20. Ó, média 9, 20. Rompendo abaixo da 50. Tentou reverter. Ó a 9 já. Ó a 9 já chegando no suporte. Ixi. Coisa tá feia. Bovespa soltou o freio de mão hoje. As projeções, vamos ver aqui. Vou botar o Ibov aqui. Eita, pô. Confirmou o rompimento, hein? Vai buscar 200 aqui. E aí? Será que vai, gurizada? Acho que é mais vendas, hein, pra semana que vem. Ó. Canal expandido. E aí, trabalhar com as retrações também. A retração de 50 com a 200, 61.8 com a 200 aritmética, pontos aí para ver o mercado trabalhando. É isso aí, pessoal. Essa aí foi a minha leitura de hoje. Felizmente saí no prejuízo. Fiz uma operação, péssima operação, e faz parte. Não vou deixar de mostrar a operação, porque são trades reais e é um diário de trades. Estou compartilhando a minha evolução com vocês.
Espero que gostem. Se gostou, deixa um like e compartilhe. E me segue aí para estar acompanhando mais operações reais e mais fechamento de mercado, compartilhando meu operacional com vocês. Tamo junto, bom fim de semana e semana que vem tem mais mercado.